A inflação vai cair para abaixo dos 2% e esse será o catalisador da próxima recessão. E quando isso acontecer, o mercado vai ter um grande susto que possivelmente nos levará a um crash da Bolsa de Valores. Essa é a opinião do Alfonso Pecatello, o fundador e CEO do The Macro Compass e ex-chefe de investimento da ING, onde ele geria lá 20 bilhões de dólares, especialmente focados em renda fixa. E ele deu uma entrevista recente lá no canal do Thoughtful Money, do Adam Taggart, e hoje iremos entender um pouco mais do que ele está falando e a opinião desse grande analista. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimento CVM no Brasil e QFA na Irlanda. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar aqui que a partir do final de janeiro agora, nós estaremos abrindo mais algumas vagas para você poder se candidatar a novos clientes de consultoria. E se você se interessar, basta agendar uma reunião gratuita pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição. E a gente vai poder conversar e entender um pouco mais da sua realidade, ver se faz sentido ou não, se você precisa de fato de um consultor ou não, beleza? E como sempre, eu vou deixar o link da entrevista em inglês aqui embaixo na descrição, mas iremos traduzir tanto para o português quanto a parte do economês em detalhes. Então fica comigo até o final do vídeo para vocês entenderem tudo direitinho, beleza? Começando então o nosso vídeo, vamos lá, começando porque o roteiro hoje é relativamente bastante grande, a gente vai ter que explicar bastante coisa. Então vamos lá, previsão de downturn. O Alfonso menciona a sua preocupação em relação à possível desaceleração iminente no mercado financeiro, mencionando alguns indicadores econômicos que apontam para uma recessão, ou pelo menos a possibilidade, um grande potencial dela acontecer. Quando a gente fala aqui de chance de recessão, primeiramente a gente olha para o mercado de trabalho que neste momento, felizmente, não está mostrando nada de recessão, ainda está bastante gente empregada, até subiu um pouquinho, mas nada preocupante. Mas um indicador que dentro desse mercado de trabalho, a gente também tem que analisar aqui a quantidade de horas que estão sendo trabalhadas em empregos full-time, né? Em preferência, você sempre quer trabalhar 40 horas, 40 e poucas horas num trabalho só. E aí não está acontecendo, a maioria das pessoas está trabalhando alguma coisa ali cerca de 32 horas. Outro indicador que ele menciona é a questão de uma pessoa está arrumando mais de um emprego, mostrando que elas estão tendo dificuldade de pagar seus orçamentos. Então, alguns indicadores estão sugerindo que mesmo os indicadores que não estão mostrando a recessão, como o caso do mercado de trabalho, eles não estão mostrando completamente a figura, né? E ele sugere uma certa preocupação com relação a isso. E aí ele traz justamente essa questão de, vocês vão poder ver aí na tela, um gráfico que ele trouxe lá na entrevista, que basicamente ele mostra que demora cerca de 18 meses para a economia sentir de fato a política monetária. Então, quando chegou o Covid e o Fed começou a imprimir dinheiro, não teve uma inflação na hora. Essa inflação só foi acontecer 18 meses depois que a impressão começou. E vocês podem ver isso justamente pelo gráfico aqui. E aí ele está escrito até lá em cima, ó, Year over Year, CPI. Então, é o dado de inflação ano por ano dos Estados Unidos. E ele está escrito assim, lags by 18 months, que é basicamente tem esse período de 18 meses para poder acontecer. E vejam que ele já está precificando, e é uma coisa que a gente vai adentrar mais à frente, que no futuro, né, por conta dessas políticas restritivas que o Fed tem adotado, taxa de juros ali na casa de 5,5%, que a tendência agora é que essa inflação venha a cair drasticamente e venha a ficar ali abaixo de 1% até junho de 2024. E isso ele já tem uma certa certeza de estar afirmando, porque como eu acabei de explicar, demora cerca de 18 meses para surgir efeito completo da política monetária na economia. A gente ainda está com a taxa de juros dos Estados Unidos em 5,5%, o que significa que a tendência ainda é que isso se mantenha. E como ele acredita que vai chegar ali na casa dos 1% até 2024 e que ainda não mudamos a nossa taxa de juros, no caso a dos Estados Unidos, a tendência é que ela ainda venha a cair mais um pouco entre junho de 2024 até mais ou menos dezembro de 2024, o que levaria o Fed, né, a tomar posicionamento de recessão, porque isso seria um indicativo de uma deflação lá nos Estados Unidos. Em períodos de deflação, nesse tipo de deflação, que é uma deflação ruim, a gente vai ver sim um período recessionário na visão dele. E a gente vai adentrar um pouco mais à frente com relação a isso. Mas basicamente ele trouxe esse gráfico aqui que eu achei bem legal e trouxe aqui para vocês poderem entender o racional dele. E aí ele começa, né, ele continua falando dos impactos da política monetária, onde ele destacou a significativa influência das políticas dos bancos centrais na orientação do mercado, com ênfase nas estratégias de flexibilização quantitativa e suas implicações. Flexibilização quantitativa é o QE, né? A gente já trouxe aqui no canal um vídeo, inclusive do criador dessa política de investimento, que é quando você compra ativos da economia e também dos bancos.
e aí você vai injetando dinheiro na economia, tem uma forma certa e correta de fazer, mas a grandíssima maioria dos bancos centrais não implementaram ela da forma correta, pelo menos não como o criador pensou e desenhou essa estratégia. Se vocês quiserem entender mais, eu vou pedir para colocarem um link aqui embaixo na descrição para você poder clicar lá e assistir, porque é bem legal como essa estratégia toda foi montada. E aí ele continua falando sobre a sua posição atual em títulos de longo prazo, onde o Alfonso revelou que atualmente tem uma posição cautelosa e que investe algo apenas em torno de 10 a 15% em títulos de longo prazo, sendo uma abordagem conservadora em meio às incertezas econômicas. Ele diz, eu não tenho certeza do que vai acontecer, eu estou posicionado mais para o curto prazo do que para o longo prazo, e eu estou posicionado desse jeito porque com todas as incertezas a taxa pode variar muito para cima ou para baixo, e isso pode fazer com que os títulos de longo prazo venham a performar ou muito bem ou muito mal, né, por conta da marcação a mercado. Para evitar esse tipo de coisa, eu estou me posicionando levemente apenas na parte de renda fixa de longo prazo e estou me deixando mais posicionado na parte de caixa líquido ou Treasury de curto prazo. Treasury é a renda fixa de curto prazo lá dos Estados Unidos. E aí eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem com relação a essa questão das incertezas, da variação da taxa de juros. Percebam que aqui tem o Yield Curve, que foi do dia 11/21 de 2023, nesse gráfico que eu estou colocando aí na tela para vocês. E vocês podem ver que no curto prazo, né, de 3 meses, tá pagando mais do que do longo prazo. A do 30 anos tá pagando alguma coisa na casa de 4,5, tava, né? Porque agora já caiu drasticamente. E aí, por conta disso, valia mais a pena mesmo manter o seu caixa no curto prazo do que investido para o longo prazo. Além de evitar qualquer tipo de problema em termos de marcação a mercado, ainda tem o fato de você estar rendendo mais no curto prazo do que no longo prazo. E aí ele traz um outro gráfico que eu estou mostrando aí para a tela para vocês, e aí a gente traz justamente a correlação entre ativos. No lado esquerdo tem o grau de correlação entre o prazo de 3 anos, né, das ações com relação aos bonds, à renda fixa. E percebam que existem momentos em que a correlação está para baixo, né, está negativa, e existem momentos que está para cima. Primeiramente, o que é a correlação? A correlação, ela diz qual o direcionamento que um vai ter baseado no que o outro tem. Então, se um sobe 10% e o outro sobe, 15%, ambos subiram, eles tiveram a mesma direção. Então, eles são positivamente correlacionados. Enquanto que se um sobe e o outro cai, eles são negativamente correlacionados. E basicamente é isso que está mostrando nesse gráfico. Quando é que ambos sobem junto e quando ambos descem juntos, ou quando ambos sobem e o outro desce. É o inversamente ou diretamente correlacionado. E percebam que com a inflação acima de 4%, a correlação ela é positiva. O que isso significa dizer? Significa que você ter renda fixa no seu portfólio não protege ele de quedas da parte de ações, que foi basicamente o que a gente viu no ano passado, né? Tipo, se você analisar direitinho lá o portfólio padrão dos Estados Unidos, que é 40% em renda fixa e 60% em ações, ambas as partes caíram drasticamente no ano passado, porque a inflação estava acima dos 4%. Quando isso acontece, isso é ruim para o investidor, porque a ideia de você ter essa diversificação na sua carteira é justamente quando um cair, o outro não cair, e aí isso evita que você perca dinheiro com seus investimentos. E aí ele traz justamente esse gráfico para ilustrar que agora que a inflação já está sob controle, a tendência é que os bonds venham voltar a ser negativamente correlacionados com as ações. Se é negativamente correlacionado, faz sentido novamente você estar adicionando a sua carteira. E quando eu digo você aqui, eu estou falando de você, eu, todo mundo, inclusive pessoas que trabalham no mercado financeiro que estavam vendo essa correlação positiva e não estavam investindo dentro do mercado de títulos. Então o Alfonso acredita que agora que essa correlação está ficando negativa novamente, cada vez mais a gente deve ver hedge funds ou pension funds, né, que são fundos de pensões, fundos de investimentos grandes, que vão estar comprando muito das rendas fixas, né, dos bonds que vão estar sendo emitidos nos próximos anos. E isso vai fazer com que haja uma crescente demanda pelos bonds, principalmente para aproveitar essas taxas maiores agora, o que vai fazer ou abrir a oportunidade, né, quando você aumenta a demanda, a tendência é que o preço suba. E quando o preço do título sobe, o yield, né, a taxa que ele está pagando cai. E isso vai abrir margem para o Fed poder cortar mais ainda a taxa de juros que já está sendo precificada no próximo ano. No próximo ano está sendo precificado 3 cortes de 0,5%, se não me falha a memória, mas isso vai abrir margem para mais cortes ainda, mesmo que uma recessão não aconteça. É o que ele está trazendo aqui. E aí perceba agora nessa outra foto que eu vou estar colocando na tela, que ele traz quem são os maiores compradores dos bonds, né? Quem são os maiores investidores de bonds dos Estados Unidos desde 1970. E eu queria chamar a atenção porque, tipo, entre 1970 até mais ou menos ali 2010, na verdade até 2000, não tem
muita, assim, significância. Depois de 2000 até 2009 ali, vocês podem ver que a parte verde ficou bem grande, ficou em 57%. Isso são os foreign investors, né? São os investidores externos, são bancos centrais de todo mundo que compraram bastante título e acabaram fazendo com que a exportação da inflação lá dos Estados Unidos, né? Porque tinha muita gente comprando esse dólar. E aí depois volta a ficar mais ou menos padrão até chegar ali em 2020 e 2021, onde o Fed, que é esse azul mais claro, comprou 54%. E ele foi basicamente quem colocou dinheiro para rodar na economia de forma considerável. E aí agora em 2022, 2023, foram pessoas físicas, esse azul mais escuro, que estão ali investindo drasticamente também em renda fixa para aproveitar dessa taxa de retorno que estava bem alta. Ele acredita que a partir do próximo ano, quando mais hedge funds entrar, quando pension funds entrar, essas outras cores vão voltar a crescer significativamente e aí vai fazer um reequilíbrio disso aqui, mas o ponto é que deve aumentar consideravelmente a demanda pelos bonds, o que faz com que, de novo, a taxa caia e o valor do título suba. Quem tiver com título, quem tiver comprado nele, vai conseguir ter os ganhos expressivos de marcação a mercado. E se você não está entendendo essa parte de marcação a mercado, de preço subir, preço cair e tal, eu recomendo que você assista outro vídeo que eu trouxe aqui no canal, que é o manual básico de renda fixa no exterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que lá ensino em detalhes tudo que você precisa saber sobre renda fixa, beleza? Mas vamos lá. Ele continua então falando sobre a projeção de alta dos títulos de longo prazo. Ele acredita que, por conta dessa demanda, né, a tendência é que os títulos venham a se valorizar, como eu acabei de explicar, e ele se valorizando, o preço dele sobe e o yield deles cai, né? O preço que ele está pagando de yield cai. E aí ele faz uma projeção otimista, sugerindo uma tendência de alta nos títulos de longo prazo, embora tenha alertado sobre possíveis períodos de volatilidade e ausência de recuperação em formato de V. Primeiro, vamos lá. A recuperação em formato de V é quando o mercado cai, dá um flash crash e depois ele sobe muito rapidamente, feito aconteceu durante o Covid. Ele não acha que necessariamente vai ser isso que vai acontecer, que teve uma queda agora em 2022 e vai voltar a subir e, tipo, vai ficar as mil maravilhas. Ele acha que vai ter períodos de alta volatilidade, que vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai ficar oscilando, mas que, na média, tendência futura é o valor do título subir e o valor do yield cair. E aí ele entra nas incertezas da parte de recuperação, onde ele compartilha uma visão de que a recuperação econômica não seguirá um caminho linear, baseando-se na percepção de otimismo excessivo no mercado e nas incertezas associadas. Ele acha que o mercado está extremamente considerando muito o soft landing, que é o pouso suave, e que esse pouso não necessariamente vai acontecer. E por conta disso, ele já está alertando aqui a possibilidade de possíveis recessões. Tudo o que a gente falou aqui da valorização e dos títulos de renda fixa super valorizando é sem um cenário de recessão. Se houver uma recessão, o Fed vai cortar ainda mais taxa de juros, o mercado, a bolsa de valores tende a cair significativamente, feito eu falei na introdução, mas na parte de renda fixa os ganhos vão ser ainda mais expressivos e ainda mais acentuados. E como a dívida americana está em patamares elevadíssimos, a tendência é que isso seja ainda melhor para a questão política, para a questão dos governantes, né? E isso faça com que eles consigam ter um pagamento da sua dívida menor, o que é também muito melhor para o governo. Então, nesse caso aqui, uma recessão, de certa forma, vou botar entre aspas, porque não é necessariamente a interpretação literal do que eu vou dizer, vai ser bom para os políticos. O político vai pagar menos dívida, o que sobra mais dinheiro para eles botarem dentro da economia. O ruim é que, obviamente, isso vai afetar o mercado de trabalho e vai afetar a vida das pessoas também. Antes de continuar, tem um gráfico que eu estou colocando aí na tela para vocês que mostra a valorização de vários ativos nesse ano agora de 2022, né? E vocês vão... de 2023, desculpa. E vocês podem ver aí que teve ativo valorizando 248%, tem ativo valorizando 190%, são as Big Techs, né? Outro 84%. Enfim, o mercado realmente está numa euforia braba desse ano agora de 2023 e ele está alertando para o pessoal ter um pouco mais de cuidado, de cautela, para evitar perder dinheiro com tudo isso. Inclusive, a euforia está tão grande que até no último vídeo que eu gravei aqui do canal, eu de fato não consegui alocar todo o dinheiro que eu tinha parado na conta e eu estava dizendo para vocês que justamente eu não estava alocando porque estava tudo muito alto, tinha subido consideravelmente. E eu estava esperando para ver exatamente o que é que eu ia fazer com esse dinheiro. E se você quiser acompanhar a minha estratégia de investimento, ver como é que anda a performance da minha carteira, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo também na descrição, beleza? Mas aí o Alfonso então indicou uma abordagem conservadora com um aumento gradual nas posições em ações, especialmente em mercados emergentes. Inclusive eu acho até engraçado porque desde o segundo vídeo aqui do canal, foi o primeiro que eu gravei, mas o segundo que eu postei, eu já falava que eu já estava com expectativa que o Brasil tivesse uma performance excelente nessa década. E aí muita gente não botava fé e tal,
hoje mais pessoas estão botando fé, pode ser que sim, pode ser que não e tal. Mas aí ele falou dos mercados emergentes, ele focou especialmente no da Polônia, mas eles também entram, né, em outra entrevista que eu vi, eles também falaram do Brasil. Eu acho legal que mais pessoas estão vendo o Brasil como um local de investimento, porque está muito barato e tem oportunidades excelentes para ganhar dinheiro. Mas continuando aqui, né, ele fala especialmente mercados emergentes, refletindo a cautela diante das condições de mercados voláteis. E daí ele faz uma comparação com estímulos anteriores. Basicamente, ele está falando aqui que em momentos passados, o Fed já colocou dinheiro na economia, já injetou bastante dinheiro na economia, mas que dessa vez está diferente. Ele faz essa comparação. Ele fala assim, foi excepcional a quantidade de estímulos implementados na última década. Isso pode acabar gerando a necessidade de uma possível recalibração nas estratégias de investimento. E aí o que é que acontece, né? Ele traz esse ponto justamente por quê? Porque o Fed colocou muito dinheiro, feito eu mostrei agora para vocês, que eles compraram bastante títulos ali em 2020 e 2021 por conta do Covid. Então injetaram muito dinheiro na economia. E por conta dessa quantidade maior de liquidez, a gente viu a questão de inflação, de um lado, mas a gente também viu o mercado subindo consideravelmente. Como o Fed agora está fazendo uma política contracionista, né, de tirar a liquidez de mercado, e essa liquidez ainda, pelo que a gente viu ali, só foi retirado 24%, né, um quarto, a gente ainda tem muita coisa para ser cortada, ainda tem muito dinheiro para ser retirado, para a gente voltar para a normalidade. E isso, obviamente, afeta as políticas de investimento das pessoas, dos hedge funds, e enfim. E aí ele traz esse contraponto de que dessa vez pode ser diferente. A gente tem uma recalibração muito grande contra dessa política contracionista. E falando também na parte de mercados emergentes, ele falou da Polônia, mas eu resolvi trazer como vocês podem ver aí na tela, o EWZ, que é basicamente a replicação do Ibovespa em dólar. E, de fato, desde 2008 ali a gente atingiu a máxima e desde então a gente só tem caído. E isso faz com que o mercado emergente do Brasil, entre outros, esteja extremamente barato e oferecendo oportunidades excelentes de investimento. E é por isso, por exemplo, que mais de 90% da minha carteira está alocada no Brasil nesse momento, porque tem oportunidades muito melhores. E outra foto que eu trouxe aqui para vocês é para mostrar a questão do money print, né? A quantidade de impressão de dinheiro. Vejam aí na tela que teve uma quantidade de impressão muito grande. O Federal Reserve, que estava lá embaixo até 2019, deu um salto gigantesco. O Banco da China, né, ficou praticamente constante, não teve muita impressão de dinheiro. O Banco do Japão deu um salto pequeno e o Banco Central Europeu deu um salto relativamente alto, relativamente grande também, mas não tanto quanto o Federal Reserve. O Federal Reserve foi o que mais colocou liquidez de mercado, tem mais dinheiro para enxugar desse mercado para voltar à normalidade. E aí, desse ponto, a discussão se estendeu para os desafios associados à implementação de novos estímulos, com considerações sobre a capacidade limitada e a possibilidade de estímulos diretos ao consumidor. Muitas vezes, né, quando o Fed coloca dinheiro na economia, ele oferece essa liquidez para a economia, ele coloca através dos bancos, ele dá crédito para o banco consegue rodar esse crédito e aí que ele chega na economia. Se esse dinheiro vai direto para o bolso do consumidor, a política monetária ela se estrutura de uma forma diferente, porque essa estrutura que vai acontecendo, esse ponto de graduação, normalmente quando você dá direto para as pessoas, elas vão direto para o consumo. Isso faz a economia rodar muito mais forte e é por isso que a inflação chegou a ficar bem mais alta, né? Porque foi diretamente para o bolso do consumidor. Quando você dá para o banco e deixa ele rodar, tem um custo para você pegar aquele crédito. Por exemplo, a taxa de juros, um valor do financiamento, que seja, você vai pagar alguma coisa para aquele dinheiro. E como você paga, você não pega tanto dinheiro assim, feito é quando você injeta direto na bolsa do consumidor. E aí eles fazem essa ponderação aqui para ver se é uma política melhor, mais adequada ou não. E aí ele entra na questão do histórico da taxa de juros, onde ele apresenta um gráfico histórico da taxa de juros do Tesouro de 10 anos, enfatizando que os rendimentos recentes baixos representam uma anomalia em comparação com padrões históricos. E eu trouxe um deste ano para vocês verem, né, para vocês poderem acompanhar. Perceba que ele estava ali na casa dos 3,5%, deu uma subida para 5%, agora já está na casa dos 4%. Esse valor, na verdade, estava em ambiente negativo ano passado, foi ano retrasado. Então, ele deu uma subida considerável, de fato, e ele fala justamente que esse padrão de ficar pagando próximo de zero é um ambiente, uma anomalia, né? Não é um ambiente normal, uma coisa que é de se esperar de acontecer. E aí ele fala justamente que esse padrão baixo fez com que muita gente não comprasse, né? Fosse mais para os bancos e para o Federal Reserve. Agora que está mais alto, mais pessoas, investidores investidor retail de mercado, eu e você, vai lá e compra esses títulos e investe e consegue ganhar esse yield, essa taxa que está sendo paga aí. E aproveitando esse tópico da taxa de juros, eles abordaram sobre as possíveis gamas de reação
e a recessão, um destaque para a consideração do estímulo direto aos consumidores como medida potencial. E eles começaram a conjecturar, então, se houver uma recessão de fato, feito o Alfonso acredita que vai acontecer, o que será que vai acontecer com a economia? Existe a possibilidade das pessoas reagirem de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C. E eu não vou entrar aqui em todas essas perspectivas, até porque não faz sentido, é tudo especulação, mas o ponto é que dependendo de como as pessoas reagem, e as pessoas, eu digo, tanto nós, as pessoas que vivem no país, mas também as pessoas de cima, né, os políticos que definem as estratégias, isso vai mudando como a gente vai sentindo essa recessão, como a gente vai sentir os impactos dessa recessão, que é basicamente o que eles discutem nessa quebra de cenários que eles fazem lá. E aí ele faz uma comparação com ciclos passados, utilizando os gráficos. Os participantes destacaram a nuance de que as taxas de juros não caem automaticamente em todas as recessões, sublinhando a complexidade dos ciclos econômicos. E eu trouxe aqui para vocês uma foto onde tem os ciclos econômicos empresariais da economia. E vocês podem ver que tem um período de expansão, aí ele chega num topo, aí vem uma recessão, uma depressão, aí chega no vale, aí tem o recovery, né, que é voltando, e depois se reinicia o ciclo. E ele diz que quando chega nessa fase de recessão para depressão, não necessariamente as taxas de juros caem automaticamente, não é? Bateu recessão, caiu. Às vezes até a gente só descobre que foi uma recessão 6, 8 meses depois que ela já aconteceu de fato, né? A galera se reúne lá para discutir e ver que de fato aconteceu. E aí, tipo, não dá pra gente prever se necessariamente a taxa de juros vai cair, quanto ela vai cair, quando ela vai cair, mas que dependendo de como as coisas aconteçam, como elas forem se estruturando, a gente pode ver quedas mais significativas ou até mesmo menos significativas do que o mercado está esperando. Então, tudo depende aí de como as coisas vão se suceder daqui para frente. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre ciclos econômicos e como você investir em cada um desses ciclos em outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, para quem se interessar ir lá assistir, beleza? E daí o Alfonso termina o vídeo reforçando de que ele espera que 2024 seja um ano excelente para a renda fixa americana, mesmo que não haja uma recessão, e se houver uma recessão vai ser ainda melhor. Depois afirmando que os investidores deveriam procurar investimentos para além dos Estados Unidos, nos mercados emergentes, que estão quase de graça. E dando uma última sugestão, que é investir em sua habilidade de comunicação. E isso vai te trazer retornos absurdos no longo prazo, muito maior do que qualquer outro investimento que você faça na Bolsa de Valores. E isso é um ponto que ele cobre lá, que eu acho espetacular, que ele fala que poucas pessoas focam na parte de comunicação, de você treinar a habilidade de você conversar, de você negociar, de você entender tudo isso que é requerido para a gente conseguir viver bem em sociedade, para a gente conseguir adaptar as nossas políticas de investimento, para que a gente consiga adaptar a nossa vida. Enfim, é um ponto que eu concordo bastante, eu acho que poucas pessoas focam. As pessoas acham que investimento é único e exclusivamente a parte de dinheiro, e não é. Investimento é um conjunto de coisas, né? A parte do dinheiro é só para ajudar com o restante. O dinheiro nunca deve ser o seu objetivo, ele é um meio para você alcançar os seus objetivos. Essa foi a visão do Alfonso, gente. E aí eu queria saber a visão de vocês. Vocês acham que 2024 vai ser um ano bom ou vai ser um ano ruim para a renda fixa, para os investimentos em ações? Deixa aqui quais são as suas principais apostas para o ano 2024 nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo. E também já considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo. Principalmente se você gostar de conteúdos de gestão financeira, investimento exterior, economia mundial. Principalmente focados em quem reside no exterior. Que a gente está sempre trazendo conteúdo desse tipo aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Mas lembre que eu deixei vários links para outros vídeos aqui embaixo na descrição. Ou você também pode estar assistindo esse que está aí na tela, que foi escolhido especialmente para você.